O Ministério da Fazenda anunciou na última terça-feira a lista de bets autorizadas a operar na nova legislação brasileira de apostas a partir de 1º de janeiro de 2025. A Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, não figura entre os nomes. O acordo com a Esportes da Sorte não se restringe apenas ao branding na camisa. Envolve também uma significativa participação no pagamento dos salários de Memphis Depay, estrela do time. Com um vencimento estimado em cerca de R$ 3 milhões mensais, esse suporte financeiro é crucial para a estrutura salarial do clube. Em adição, há perspectivas de aumento do valor através de bonificações derivadas de ações de marketing. Tendo em vista o impacto potencial de uma rescisão de contrato, o Corinthians não hesita em destacar as cláusulas de multa presentes nos acordos. Continue assistindo o vídeo, mas antes disso se inscreva no canal e acompanhe tudo sobre o Timão aqui no Corinthians em Foco. Quinta-feira, o ministro André Mendonça, do STF, ele, em caráter liminar, suspendeu o licenciamento das casas de apostas que estavam autorizadas pela Loterj, a Loteria Estadual do Rio de Janeiro. A própria CBF havia entendido que essa liberação, essa autorização da Loterj, ela permitia com que essas casas de apostas pudessem operar aqui no Brasil e exibir a sua marca nas camisas dos clubes de futebol. Vale lembrar que essa decisão ela não impacta apenas a patrocinadora master do Corinthians, a Esportes da Sorte, mas também a Pixbet, que é patrocinadora do Flamengo. E não impacta somente o Corinthians, porque a Esportes da Sorte, por exemplo, patrocina o Grêmio, o Bahia, o Atlético Paranaense, o feminino do Palmeiras, entre outras equipes. Então, só para vocês terem uma ideia, existe um impacto significativo em várias equipes, mas o que está acontecendo nesse momento? Essa decisão ela tem 5 dias para ser cumprida pelas casas de apostas. Como a decisão foi na quinta-feira, dia 2, até terça-feira, dia 7, essas casas precisam obter alguma liberação do governo federal ou então elas precisam se retirar. O que significa se retirar? É não exibir mais a sua marca nos clubes, em qualquer mecanismo de publicidade aqui no Brasil e não podem mais operar aqui no Brasil. E aí isso tem um impacto grandioso, porque a gente está falando de uma casa de apostas que vive da publicidade para poder operar e também da receita obtida pela operação envolvendo os jogos que cresceram muito aqui no Brasil nos últimos anos, tornando as casas de apostas como grande fomentação, né, do negócio, do esporte no futebol brasileiro. E por isso a regulamentação. Porque essas casas precisam pagar impostos, elas precisam pagar por uma licença R$ 30 milhões para poder operar no âmbito nacional. E a Esportes da Sorte, como outras, elas não estiveram presentes na lista do governo federal, do Ministério da Fazenda, para poderem ter a liberação a partir do dia 1º de janeiro. Mesmo assim, elas conseguiram via Loterj, Loteria Estadual do Rio de Janeiro. Mesmo o Corinthians não sendo um clube do Rio de Janeiro, como eu disse, a CBF entendeu que, ok, com a liberação da Loterj, você pode atuar aqui nas nossas competições, não tem problema nenhum. Só que tem algo que se sobrepõe a tudo isso. A gente está falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que isso não era correto, que precisava estar dentro da lista do Ministério da Fazenda. E se não estiver na lista do Ministério da Fazenda, não vai poder operar. A Esportes da Sorte se defendeu através de notas para vários veículos de imprensa, dizendo que está dentro de todas as regularidades, que apresentou todas as documentações, que está dentro das exigências. Mas se o Ministério da Fazenda não colocou a empresa na lista das, digamos, empresas permitidas, existe uma divergência, né? O Ministério da Fazenda não está entendendo como correto, né, tudo que a empresa está fazendo. De qualquer forma, a Esportes da Sorte ganhou um tempo quando ela conseguiu a liberação da Loterj. Só que agora essa autorização ela foi barrada. Então, cabe à Esportes da Sorte conseguir a liberação junto ao governo federal. Vai conseguir até terça-feira, por exemplo? Não sei. Vai conseguir num tempo hábil para que não impacte significativamente no Corinthians e no futebol brasileiro? Não sei. A gente vai ter que aguardar tudo isso acontecer. Como eu disse, a empresa diz que está defendendo o jogo responsável, que está dentro das exigências legais. Todas essas empresas liberadas pelo governo federal e elas foram
né, dentro de uma lista ali com 14 grupos, porque um grupo detém às vezes 3, 4, 5 casas de apostas, com mais de 40 liberadas, né, para poderem atuar no Brasil, elas tiveram, como eu disse, pagar imposto, pagar uma liberação, entrar dentro de uma nova ideia de regulamentação, né? Por exemplo, a Copinha não está tendo a exibição das casas de apostas, por quê? Porque são jogadores menores de idade. E até nas divulgações, vocês têm visto aí, né? Só para maiores de 18 anos, né? Com o jogo responsável sendo defendido em cada publicidade. É mais ou menos o beba com moderação, né? Que foi definido ali para você fazer qualquer promoção de bebida alcoólica, sempre tem que ter aquela frasezinha ali e tudo mais, porque faz parte dentro da regulamentação para você poder operar dentro do território brasileiro. Então, só para dar um contexto mais amplo para vocês aqui, de que existem exigências. Se a empresa não está cumprindo, eu não sei. Ela se defende dizendo que está. O fato é que tem um problema aí. Não houve a liberação, pelo menos por enquanto. A Esportes da Sorte vai buscar isso e a gente vai ficar acompanhando. Agora, isso impacta, por exemplo, o Corinthians entra em campo no dia 16 de janeiro pelo Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino. E aí, vai ter a sua marca exposta ou não? Essa decisão precisa ser cumprida até terça-feira, mas até o dia 16, né, quando o Corinthians entra em campo, não vai fazer muito sentido se a Esportes da Sorte ela não puder ter a sua marca exibida. Ela não puder operar no Brasil e perder toda a receita que ela tem através dos jogos. Então, qual o risco maior nesse sentido? A empresa se retirar, rescindir o contrato com o Corinthians. Tem uma multa? Tem uma multa, né, no valor de 100 milhões de reais. O contrato do Memphis Depay, por exemplo, ele é de 80 e poucos milhões de reais. Bom, a grosso modo, a gente pode entender que o Corinthians não seria nem lesado de maneira alguma, porque essa multa rescisória pagaria o contrato do Memphis. A questão é, se isso acontecer, se todo o cenário negativo acontecer, esse dinheiro vai entrar imediatamente? Esse dinheiro vai entrar de uma maneira em que o Corinthians possa arcar com o salário do Memphis Depay? A Esportes da Sorte destinou quase 60 milhões de reais para reforços e paga 80% do salário do Memphis, um valor estimado em 3 milhões e meio de reais por mês. Claro que se ela não tiver como exibir a sua marca e não estiver mais no clube, esse dinheiro tem que ser arcado pelo clube. O que vocês precisam entender? O que a gente precisa entender? O jogador, ele não tem contrato com nenhum patrocinador, com nenhuma casa de apostas. Ele tem contrato com o Corinthians. O CNPJ que paga o Memphis Depay é o Corinthians. Ele tem contrato CLT com o Corinthians. Então, a empresa paga esses 80% para o Corinthians repassa ao jogador. É isso que acontece. No momento em que esse dinheiro aqui não vem, o teu custo todo precisa sair do teu clube, né, do teu bolso. O Corinthians tem condições de arcar com 3 milhões e meio de reais por mês? A gente sabe que o Corinthians não vive uma situação financeira muito saudável, tem uma dívida muito grande, mais de 2 bi envolvendo o estádio, está tentando resolver de várias maneiras, né, inclusive com um mecanismo jurídico, né, para que não tenha mais contas bloqueadas, para que os credores recebam a longo prazo, para que o Corinthians pare de pagar juros, a vaquinha do estádio ali para poder fazer esse abatimento e tudo mais. Tem vários modelos, né, para que o Corinthians consiga se sustentar financeiramente. A gente sabe da situação delicada financeira do Corinthians, não é exclusividade do Corinthians, mas a do Corinthians acho que a gente sabe de cor aí, né, tudo que está acontecendo. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Eu me posicionei dessa forma quando a VideBet, por exemplo, saiu. E eu falei para vocês, gente, a marca Corinthians ela é muito valiosa. A camisa do Corinthians é muito valiosa. Então, se sai um patrocinador hoje, vai ter uma fila querendo patrocinar o Corinthians. Pelos mesmos valores? Não sei. Mas aí vai da capacidade do marketing e da diretoria do Corinthians. E logo, logo, o Corinthians anunciou um outro patrocinador mais. Demorou até um tempo, assim, 1, 2 meses, se eu não me engano. Mas conseguiu uma outra casa de apostas, que era a Esportes da Sorte. Saindo a Esportes da Sorte, agora com várias empresas liberadas pelo governo federal, com investimento, com capacidade, vocês acham que o Corinthians não consegue uma reposição?